Olá, a paz do Senhor. Meu nome é Davi Linhares e hoje nós estaremos dando início a mais um estudo da Palavra de Deus. Desta vez será a lição da Escola Bíblica Dominical de número 5, que tem por tema a instituição da monarquia em Israel. Nós utilizamos a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, produzida pela CPAD, Casa Publicadora Assembleias de Deus, que tem por título O Governo Divino em Mãos Humanas. Liderança do povo de Deus em 1ª e 2ª Samuel. Os livros de Samuel, apesar de serem históricos, eles também são inspirados por Deus e nos traz muitos exemplos de acertos e erros para nós nos dias atuais. Quero também dizer para vocês que minhas anotações estão disponíveis para download em formato PDF e também no formato show de slide. Para caso os irmãos queiram assim estar tendo estas informações para auxílio das vossos estudos, vocês poderão fazer o download, assim como também o uso do mesmo, para ser projetado aí nas suas congregações. Mas sem muitas delongas, vamos dando início logo ao nosso estudo. E quero mostrar para vocês aí o texto áureo, que diz assim: Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 e 5. A verdade prática. Antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus, para que não venha a sofrer dolorosas consequências. Leitura bíblica em classe se encontra em 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 ao 7, e em 1 Samuel capítulo 10, versículo 1 ao 7. Temos aí alguns objetivos a serem alcançados através do estudo desta lição, que são 3. O primeiro, conceituar a monarquia. Segundo, explicar a escolha de Saul como rei. E o terceiro e último, o especificar o rei que o povo escolheu. Temos aí agora, dando entrada no nosso primeiro tópico. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é por que a monarquia? Segundo tópico, a escolha de Saul como rei. E terceiro e último tópico, o rei que o povo escolheu. Como nós já fizemos a leitura, vamos dar agora início ao nosso primeiro tópico, que é o porquê a monarquia. Temos aí, antes de tudo, um capítulo, uma passagem muito importante a sermos analisado antes de entrarmos neste tópico, que se encontra em Gênesis, vai aparecer na sua tela, capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aí mostra a primeira queda, o primeiro pecado do homem. Quando o homem desobedece a Deus, se alimenta da árvore proibida, que era do conhecimento do bem e do mal, que se encontrava no meio do jardim de Deus, no meio do paraíso, lá no jardim do Éden, onde Deus tinha colocado a sua criação, o homem. Aqui nós entendemos que Deus, desde o início da sua criação, ele sempre quis habitar no meio do povo dele. Ele sempre quis habitar como um pai habita com seus filhos. Conta-se a história que Deus, todo dia, ao romper do sol, ao começar a anoitecer, Deus ele ia visitar a sua criação ali no jardim do Éden. Mas quando o homem ele peca, ele perde a presença de Deus. Ele é expulso do paraíso e ele deixa de ser governado literalmente por Deus. Deus ele sempre quis governar a sua criatura, mostrando a eles o melhor. Mas o homem, com um sentimento de independência, ele não quer ser governado por Deus e quer fazer as coisas que lhe parecem o bem parecer. A Bíblia já nos alerta acerca destas coisas, dizendo que tem caminhos que aos olhos do homem é bom, mas o seu final é
a morte. Diz também que o coração do homem ele é enganoso. E quem é que conseguirá se livrar dele? Porém, da mesma forma, foi o que aconteceu com o povo de Israel. E aí nós entramos no primeiro subtópico, que é um sentimento de orgulho nacional. O orgulho de querer se parecer com o povo lá do mundo. O orgulho de querer ser independente de Deus. Não ser governado por Deus, não ser governado pela autoridade máxima já existente em todo o universo, que é o Deus Supremo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Sendo eles visíveis ou invisíveis, tudo foi feito por ele e para ele. Mas o homem, não aceitando isso, ele pede um governo exterior, um governo de homem, que deveria também ser governado por Deus. E aí nós vemos aqui em Juízes, capítulo 18, versículo 1, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar. Porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a herança. Aqui eu quero me atentar com você somente a parte A deste versículo, onde diz: naqueles dias não havia rei em Israel. Quem julgava o povo de Israel era o próprio Deus, através dos profetas, através dos sacerdotes e dos levitas. E o povo fazia as coisas como lhe cabiam, ou como achava que fosse. E então Deus ele era quem dava as leis e os mandamentos e também as sentenças. Podemos dizer que era um povo livre, né? Poderia então fazer o que quisesse na hora que quisesse. Porém, Deus julgaria a todos eles. Temos aí um exemplo muito bem claro, eu quero deixar aí para você, que Deus chamou Israel para ser líder espiritual. Deus, quando eu falei com vocês desde o início, lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Deus repreende o homem e o homem peca contra Deus, querendo se autogovernar, querendo se parecer com Deus, querendo não depender mais de Deus. E nós vemos também aqui em Deuteronômio, as pessoas não tinham rei, faziam o que achava melhor, pois não havia quem julgasse, até que os juízes foram instituídos. E aqueles homens eram julgados pelo próprio Deus através das suas leis, através dos profetas, através dos sacerdotes e dos levitas. Deus ele sempre quis habitar no meio do seu povo, e Israel não era diferente. O homem peca e deixa a sua origem, perde a perfeição e a sua aparência de Deus. Nós vamos encontrar na Bíblia que quando Adão ele tem outro filho chamado Sete, ele não tem mais um filho segundo a aparência e a semelhança de Deus, mas segundo a sua aparência e segundo a semelhança de Adão. Um homem pecaminoso e já corrompido na sua matéria e na sua essência. Porém, através da família de Sete foi que se começou a glorificar a Deus. Daí então apareceu um homem chamado Abraão. E Deus pega Abraão e faz a Abraão uma promessa dizendo: Abraão, te farei pai de muitas nações, e benditas serão todas as famílias da terra através de você. Deus também dá uma promessa dizendo que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, incontáveis, assim também como a areia da praia. Porém, o povo de Israel, eles foram escravizados pelos egípcios. Então Deus, com braço forte, envia Moisés. Moisés consegue tirar aquele povo do Egito. Deus abre o mar para que esse povo passe. Esse povo passa por 40 anos ali no deserto. Deus faz chover carne, faz chover pão e alimenta todo aquele povo. As suas vestes e sandálias não envelhecem. E o que eu acho mais interessante é que as crianças cresciam e parece que as suas roupas cresciam junto com essas crianças. Deus sempre cuidou do seu povo. Por fim, Deus dá a Moisés os 10 mandamentos. E Deus faz o seguinte para Moisés: Moisés, construa um tabernáculo no meio do acampamento do povo. Isso significa que Deus ele quer habitar no meio do povo. Ele quer habitar no meio da tua casa, no meio da tua família. Ele quer ser o centro da sua atenção. Ele quer ser buscado por você. Ele quer se revelar a você e ao seu povo.
E o povo de Israel seria então esse povo exclusivo de propriedade de Deus, para mostrar às outras nações que só existe um Deus digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Mas o povo de Israel, ele tem rejeitado a Deus. Assim como muitos nos dias de hoje também têm rejeitado a Deus, que quer fazer parte da minha e da tua vida e quer estar no centro das nossas atenções. Então, assim como o povo de Israel foi chamado para representar a glória de Deus ao mundo, hoje a igreja é chamada. Pois a palavra do Senhor diz que nós somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido e de exclusividade e propriedade de Deus, para anunciar suas virtudes, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Da mesma forma foi o que Deus fez com o povo de Israel. Tirou o povo de Israel da escravidão e agora mostra ao mundo a beleza e a santidade deste Deus tão grandioso e poderoso, que cuida do seu povo e habita no meio do seu povo. E então em Isaías capítulo 42, versículo 6 diz: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e a luz para os gentios. Isso aqui demonstra, através do profeta Isaías, que o povo de Israel teria que ser luz para as outras nações, que eram gentias e que não tinham parte com a promessa de Deus. Da mesma forma, nós, como somos igreja, o próprio Jesus, ele vai nos declarar dizendo: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Eu e você, o novo Israel de Deus, representamos a glória do Senhor e precisamos brilhar, não a nossa glória, não o nosso eu, mas o nosso Deus. Deus queria habitar no meio do seu povo. Como eu disse antes, Deus manda construir o tabernáculo no meio do acampamento do povo de Israel. E hoje, nos dias de hoje, Deus, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz que Ele está à porta e bate. Se aquele que ouvir a sua voz abrir a porta, ele vai entrar, vai ceiar com ele e ele ceará com o Senhor. Deus quer fazer parte das nossas vidas, assim como fez e quis fazer na vida do povo de Israel. Êxodo capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Aí é o pedido em que Deus dá, ou melhor, a ordem que Deus dá a Moisés para a construção do tabernáculo. Segundo subtópico, o fracasso dos filhos de Eli. Aqui nós percebemos que quando nós nos deixamos nos corromper pelo pecado, nós também nos tornamos escravos do pecado. E aqui, em 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 diz: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Bezeba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Nós percebemos aqui dois problemas para o povo de Israel. O primeiro problema é que Samuel estava ficando velho, e o povo já temia a morte de Samuel. Sabia que Samuel não iria viver mais muito tempo, pois a sua idade já tinha chegado. Talvez Samuel, às suas vistas, a Bíblia eu não sei se relata, ou melhor, não relata, não estava já escura. Mas os seus filhos que estavam sendo colocados para julgar, para ajudar o seu pai no julgamento, tinham se corrompido, e assim como os políticos de hoje, recebiam subornos e pervertiam o direito dos cidadãos. Então, dois problemas cruciais para o povo de Israel: a corrupção dos filhos de Samuel, assim como a velhice do mesmo Samuel. Terceiro, rejeitando os planos de Deus. Em 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, diz assim: e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós,
para que nos governe como tem todas as nações. Perceba que antes eu mostrei dois principais problemas. O primeiro, a velhice de Samuel, e a segunda, a corrupção dos filhos de Samuel, que estava ali para julgar e ajudar o seu pai nessa obra de julgar o povo de Israel. Eles se corromperam, amaram o dinheiro, amaram mais o pecado do que a Deus. Isso trouxe graves consequências para o povo de Israel. Quando nós nos deixamos nos corrompermos, simplesmente porque nós gostamos de alguém, inclusive, isso é um dos nossos problemas atuais nas igrejas. Muitas vezes pessoas que são chamados por Deus para tomar conta como pastores de igreja, são chamados para ensinar na congregação, são chamados para a liderança, não têm recebido a oportunidade, simplesmente às vezes porque não sabe conversar direito, porque não tem um curso teológico, então esta oportunidade não lhe é dada. Enquanto outros, apenas porque sabe falar um pouco mais bonitinho do que o outro, sabe se expressar melhor, tem uma boa oratória, estas pessoas são colocadas em destaques, como se fosse o bambambam da vez, o último biscoito do pacote. Ou então, muitas vezes, porque agradou alguém que está na liderança e por causa da afeição em que a pessoa teve por aquela pessoa e o apreço dela, coloca essa pessoa agora em um lugar onde ela não foi chamada e ela não tem capacidade nenhuma de liderar e colocar-se essa pessoa para tomar conta de congregações, e nós percebemos que tem sido um desastre por completo. A mesma coisa Samuel, quando coloca os seus filhos, que seus filhos se corrompem, foi um desastre por completo. Os filhos de Samuel se corromperam, aceitavam suborno, pervertiam o direito do povo. E isso foi algo visto pelos anciões de Israel. E os anciões vão até Samuel e falam assim: olha, você já está velho, os seus filhos não andam pelos teus caminhos, têm se corrompido, têm aceitado suborno. Nos faz agora e levanta para nós um rei, assim como as outras nações têm, e ele irá então nos julgar. No versículo 15 diz assim, no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 ao 15, diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitar, e disserem: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Deus, pela sua onisciência, sua onipotência, ele já sabia que esse dia iria chegar e que o povo de Israel iria pedir um rei. Mas Deus, ele já estava aguardando o momento certo para estabelecer um rei. Mas o povo de Israel, eles se apressa a pedir um rei a Samuel. E Samuel acha isso muito mal, porque Samuel conhecia quais eram os propósitos de Deus. Mas o povo de Israel parece que ainda não conhecia, e o povo de Israel vai e fala: não, nós queremos ser como as outras nações. E é aí que está o perigo. Muitas de nossas igrejas estão querendo se parecer com o mundo, fazendo shows gospel, boate gospel, tanta coisa gospel. Daqui uns dias vai haver inferno gospel. E é aí que está o problema de tanto gospel. Nós não precisamos ser gospel, nós precisamos ser cristãos, precisamos ser fiéis em Cristo Jesus, obedecer e aceitar o propósito de Deus em nossas vidas. O povo de Israel quer se parecer com o povo do mundo, ser governado por um homem, e antes do momento em que Deus já havia pré-estabelecido, eles pedem um rei segundo a sua vontade. E então nós estamos chegando aqui ao segundo tópico, que vai complementar o nosso primeiro tópico, onde nós paramos, né? A escolha de Saul como rei. Por que Saul? Bom, é muito simples essa resposta. No último subtópico, nós entendemos que o povo de Israel pede a Deus um rei antes do tempo estabelecido pelo próprio Deus. E então o povo vai e pede agora a Samuel um rei. E Deus chega para Samuel e fala: Samuel,
faça tudo que o povo te pede, porque não tem rejeitado a ti, mas tem rejeitado a mim, para que eu não governe sobre eles. E então Samuel vai em busca de um rei, e Deus mostra a Samuel Saul. E em 1 Samuel capítulo 8, versículo 18 diz: então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós haverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Aqui Deus ele dá uma advertência ao povo de Israel e fala: vocês estão querendo um rei agora para vocês. Vocês querem escolher um rei para governar a vocês. Então, eu quero que vocês saibam de uma coisa, que vocês irão levantar um rei, vocês irão sofrer por causa desse rei, e vocês irão me clamar, mas eu não vou ouvir vocês naquele dia, porque vocês não querem que eu governe sobre vocês. Em 1 Samuel capítulo 9, versículo 16 diz: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Aqui nós percebemos que o povo, depois de pedir a Samuel um rei, e depois das advertências feitas pelo próprio Senhor, Deus agora ele vai e fala para Samuel: Samuel, eu vou enviar você amanhã uma pessoa ao qual você vai estabelecer como rei. Este rei seria simplesmente pela aparência física, para que o povo de Israel viessem assim se alegrar e querer aceitar este como rei. Porém, Deus dá um livramento através deste rei, que seria o livramento da perseguição do povo dos filisteus, que era um inimigo assíduo, acerrado contra o povo de Israel ali naquele tempo. E aí nós percebemos aqui no segundo subtópico a unção de Saul por Samuel. No capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 1, nós vamos encontrar o seguinte: então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herança? De alguma forma, de uma forma milagrosa, Deus envia Saul a Samuel. E Samuel vai e declara todas essas coisas a Saul. E coloca aí agora, ungindo ele sobre a sua cabeça e o fazendo deste rei de Israel, onde ele estaria governando o povo de Deus. E aqui no terceiro subtópico vai falar sobre os sinais de confirmação desta unção. Se encontra no capítulo 10 de 1 Samuel, versículos 2 ao 7. É muito bom que você estude, para que você assim consiga assimilar melhor e entender o que era esta confirmação. A primeira confirmação, ou melhor, a mais importante de todas, se encontra em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, que diz: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles, e te mudará em outro nome. Claro que o comentarista da lição ele nos apresenta aqui 3 sinais, né? Eu estou com a revista aqui em mãos, e o primeiro sinal é: Saul encontra as jumentas perdidas de seu pai. Porém, eu não concordo com o comentarista. Permitam-me não concordar. Eu não vou dizer que Saul, ao encontrar as jumentas que se havia perdida, tenha sido um sinal da unção, da forma com que ele foi ungido. Por quê? Porque se nós voltarmos ao capítulo 9, quando Saul se encontra pela primeira vez com Samuel, Samuel chega para Saul e diz: olha, você vai ficar comigo aqui esta noite, só amanhã você se despedirá comigo. E você não se preocupe com as jumentas que há 3 dias sumiram, porque elas já foram encontradas. Ou seja, antes de Saul fosse ungido rei, as jumentas já tinham sido encontradas. Então esta não era a confirmação. Mas as jumentas provavelmente sumiu por providência do próprio Deus, porque as jumentas sumiram. E então Saul, juntamente com outro moço, vai em busca dessa jumenta. Não encontrando, decidem se encontrar com um vidente, que seria o profeta Samuel. E Saul vai até Samuel. Quando Saul se aproxima de Samuel, Deus vai e fala para Samuel: eis aí a quem eu já tinha te avisado que viria, a este você ungirá rei sobre o meu povo. Então segue-se os outros 2 sinais.
O primeiro dele é que encontraria 3 homens no Monte Tabor, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Um desses homens daria um pão para Saul se alimentar. E o terceiro era que ele, subindo ao acampamento dos filisteus, se encontraria com um grupo de profetas. E naquele lugar o Espírito Santo de Deus apoderaria-se de Saul e este também começaria a profetizar junto com os outros profetas e eles seriam então mudados para um outro homem. Então aqui eu vejo apenas 2 sinais. Caso você não concorde, pode ficar tranquilo, não há problema nenhum. Nós só não podemos discordar da palavra de Deus. Amém? Vamos continuar os nossos estudos. Terceiro e último tópico: o rei que o povo escolheu. Primeiro subtópico: uma escolha pautada na aparência. A Bíblia nos demonstra que Saul era um homem bonito, era um homem forte, e os homens, como toda a vida foram, não conseguem ver o interior da pessoa, só vê o exterior. Isso aconteceu simplesmente com o nosso Messias, com Jesus Cristo. Muitos não esperavam que Jesus vinha de uma cidadezinha pequena, pacata, de pouco mais de 600 habitantes, de 200 metros de comprimento por 150 de largura, chamada Nazaré. Ao ponto de alguém olhar quando foi avisado por alguém: eis, vem ver, Jesus Cristo de Nazaré é o Messias. Alguém vai e clama dizendo: pode porventura vir alguma coisa de bom de Nazaré? O povo esperava em Jesus um rei, que fosse bonito, bem aparente. Porém, Isaías 53 nos diz que Jesus não tinha aparência nem formosura. Era homem que sabia o que era padecer, sabia o que é trabalhar. Era rejeitado, era humilhado. Então não era este tipo de rei que o povo esperava. E até o dia de hoje não é o tipo de rei que os homens esperam. Porém, eles perderam a oportunidade de receber o Messias. A mesma coisa aconteceu aqui no povo de Israel. O povo vai pela aparência e Deus escolhe uma pessoa para reinar segundo o desejo do coração do povo de Israel. Segundo o que eles achavam que teria que ser um rei. Alto, forte, bonito. Porém, não era o propósito real de Deus naquele momento. E em 1 Samuel capítulo 9, versículo 17 diz: E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Aí quando Saul se encontra com Samuel, quando ele vai em busca das jumentas, como eu falei anteriormente. 1 Samuel capítulo 10, versículo 24 diz: Então disse Samuel a todo o povo: vede já a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei. O que eu acho interessante nessa história é que o rei escolhido, ele, antes de ser ungido rei, ele correu e se escondeu, ou seja, era covarde. Aí está uma parte que já podemos dizer que uma parte negativa ali de Saul. Ele era covarde, ele se esconde na hora de ser ungido rei. Mas Deus revela onde é que ele está e trazem ele ao povo e mostra. O povo vendo que era um homem bonito, forte, de boa aparência. No povo de Israel conta a Bíblia que não tinha ninguém mais belo do que ele, dos ombros para cima, e ele se destacava dentro de todo o povo então aceita segundo a aparência, né? Então Deus dá ao povo um rei segundo os desejos do seu coração e não segundo o seu coração. Claro que a partir daí Deus já tem escolhido um homem segundo o seu coração, que seria então Davi. Resumindo, Deus dá o rei conforme o desejo do coração do povo. E este rei chama-se Saul e governou o povo de Israel. Mas Deus já tinha um homem segundo o seu coração, não segundo o coração do povo, mas segundo o seu próprio coração. E este homem foi Davi. Os direitos do novo rei.
E aqui nós vemos as primeiras advertências para o povo de Israel. Olha, vocês querem que seja instituído um rei sobre vocês. E vocês precisam entender que esse rei terá direitos. E esse direito será que os seus filhos irão trabalhar para ele. Ele vai pegar 10% de tudo que vocês produzirem. E aí é que está o porém. Vocês deixarão de ser livres e passarão a ser escravos. E irá pagar o salário do rei. E aqui em 1 Samuel capítulo 8, versículo 10 em diante, fala, né? E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse, este será o costume do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E você pode continuar lendo os próximos versículos, que você vai encontrar. Suas filhas irão cozinhar para ele. Vocês terão que dar o melhor das suas plantações para ele. E enfim, vocês serão escravos do rei. O novo sistema político e o aspecto teológico. Em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14 diz, porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aqui mostra que Saul, quando governava o povo de Israel, ele se ensoberbeceu em seu coração, e ele quis a glória para ele. Porém, ele não entendia que ele precisava se submeter a Deus, mas ele desobedeceu ao Senhor, e o Senhor rejeita Saul e diz que agora ele está instituindo um rei segundo o coração dele, que seria então Davi. Aqui nós percebemos que o novo modelo político, o novo modelo monárquico, como é que diz? Perdão, viu, irmãos? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Monárquico, ou da monarquia, queiram assim dizer, estava estabelecido agora em Israel. E agora o povo de Israel não tinha mais Deus como rei, mas tinha um homem como rei. E este homem era quem lhe dava agora as leis, era quem sancionava as leis para o povo de Israel. Antes o povo vivia debaixo da lei de Deus, mas agora será debaixo da lei do rei. Porém, Deus dá ao povo de Israel o rei segundo o coração deles. Mas Deus, a partir do momento em que Saul peca, Deus agora estabelece um rei segundo o seu próprio coração. Aqui, vamos ficando por aqui. Que Deus os abençoe. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, dê o seu joinha e não deixe de comentar. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.